Brasil em Retratos, com Renato Meirelles. Ah, rapaz, esse negócio de inteligência artificial já deixou de ser papo para especialista, né? Já caiu, não na boca, né? Mas no uso do povão. O Renato Meirelles traz para a gente hoje uma pesquisa mostrando a relação dos brasileiros com a inteligência artificial. Bom dia, Renato. Bom dia, Barão. Bom dia, Renan. Bom dia a todo mundo que nos seguem aqui no Station, no Brasil em Retratos no Station. Barão, eu tava vendo nossos arquivos aqui, acho que faz uns 2 anos e meio, 3 anos, a primeira vez que eu apresentei um debate sobre inteligência artificial, e na época era até algoritmo, a gente não estava nem falando de inteligência artificial ainda, né? Que decide o trânsito, decide o que você vai comprar, que propaganda aparece para você. E hoje eu quero falar de inteligência artificial do único jeito que faz sentido para o brasileiro de verdade, não só para o nerd ou para o especialista, mas para esse brasileiro que no dia a dia tenta ter a sua vida aí facilitada com inteligência artificial, né? Aquele jeito do brasileiro que não tem nem fantasia de um lado, nem pânico do outro, porque tem uma parte ainda dos brasileiros que trata a IA como um risco ao futuro da humanidade, né? Então, e tem uma outra parte como um fim do mundo. Eu queria dizer que não é nenhuma coisa nem outra, pelo menos por enquanto, né? O futuro a Deus pertence, ao Deus da IA, a Deus pertence. Agora, o que a gente sabe é que a IA está ajudando o brasileiro a funcionar na vida real. O que os números mostram sobre a IA no Brasil? Que o Brasil conectado, os brasileiros que estão na internet, quase 9 em cada 10 internautas dizem que já usaram pelo menos um site ou aplicativo de IA. Né? Nós estamos falando, esses que usam inteligência artificial e declaram, né? Essa é uma pesquisa que nós fizemos no Locomotiva junto com a OpenAI, que foi a criadora do ChatGPT, que é a maior referência nisso. Então, nós temos 9 em cada 10 internautas que já utilizaram alguma tecnologia como a do chat GPT. E 78% afirmam que a IA já faz parte da vida do seu dia a dia. Então, traduzindo, o que a gente viu? Que a tecnologia já está no bolso das pessoas, no trabalho, no estudo, no atendimento ao cliente, muitas vezes sem a pessoa perceber que aquilo se chama IA, né? O que, inclusive, nos leva a um debate do quanto que tem que se dizer que é uma inteligência artificial na hora, por exemplo, de se fazer um atendimento cliente. O que a gente sabe é que não é a IA vai chegar, a IA já chegou no cotidiano dos brasileiros e a pergunta é se ela vai se tornar ou não uma ferramenta de geração de oportunidades ou simplesmente mais uma conta para o brasileiro pagar. Chamou atenção também nesse levantamento a quantidade de pessoas preocupadas com a criação de regras e leis para regular o uso de desenvolvimento de inteligência artificial, né, Renato? 82% nesse levantamento. Esse número é impressionante, Renan, e mostra claramente que não é que o brasileiro não quer regras, ele quer regras que não que o proteja de uma inteligência artificial, que é uma tecnologia que pode ser usada para o bem ou para o mal, e que de alguma forma tem sim que ter uma regulação. O que ele não quer? Ele não quer que essa regulação seja algo que o dificulte o uso, que deixa um produto muito caro, que impeça com que os mais pobres tenham acesso a uma tecnologia que hoje os ricos têm. O ouvinte que nos acompanha e que é ligado nessa área de tecnologia sabe que muitas dessas plataformas se você paga mais, você tem acesso a mais informação, a uma velocidade maior de processamento, a uma utilização melhor da inteligência artificial. Então o brasileiro quer sim uma regulação, mas que é uma regulação que não barre aí a democratização da inteligência artificial para ela atingir da mesma forma tanto os mais ricos quanto os mais pobres. Né? Esse é um dos dados aí bastante importantes que a nossa pesquisa traz, junto com o dado de que o serviço público pode ser otimizado a partir do uso da inteligência artificial. Né? A gente ainda tem um cidadão que vive no 5G, um cidadão que está no digital, e muitos serviços públicos ainda, infelizmente, se encontram no analógico.
E tem um mercado de trabalho gigantesco aí, né, Renato? É um negócio impressionante. Eu sei de muitos brasileiros que já trabalham em plataformas aqui dos Estados Unidos, mesmo morando no Brasil, né? Porque, enfim, há uma demanda agora muito grande. E quem entender direito esse trem já saiu na frente, né? Não, é super importante, Barão. Uma das coisas que aparecem em entrevistas que nós fazemos com especialistas, com profissionais que tentam enxergar o futuro, assim, a pessoa não vai perder o emprego para uma IA, ela vai perder o emprego para alguém que sabe utilizar uma IA melhor que ela. Né? Porque do mesmo jeito que se fecham postos de trabalho, você, de outro lado, tem aí uma abertura de novos campos de atuação. Eu vou dar um exemplo claro, né? O empreendedorismo dos microempreendedores. Né, dos brasileiros mais pobres, aquelas empresas que têm 1, 2 funcionários apenas, e que pode utilizar a inteligência artificial em toda a campanha de marketing que ela faz, ou na busca de melhores produtos. Então, a inteligência artificial vem como uma tecnologia não de substituição de mão de obra, mas de substituição de tipos de emprego. E aí é natural, nós já discutimos aqui na coluna, que tem gente que tem medo, sim, de perder o emprego, e tem muita gente que está enxergando na inteligência artificial, na IA, uma forma de expandir os seus negócios. Muito bem, o Renato sempre com a gente aqui no Band News Station, trazendo pesquisas importantíssimas como essa de hoje. Você, ouvinte da Band News FM, já domina esse bicho, inteligência artificial, já sabe lidar com ele no dia a dia, já tem seu agente de confiança, né, como falam os especialistas. Renato, grande abraço para você, até semana que vem. Um abração, Barão, um abração, Renan, e quem está nos ouvindo fica com a pergunta aí. Hoje, 80% dizem que a IA aumenta a oportunidade para quem aprende, 82% querem aprender com a IA. Um abraço, até a próxima. Valeu, Renato, até mais.